Olá, muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, você telespectador da TV Cultura Litoral, seguidor do programa No Salto, mais um episódio maravilhoso, um bate-papo, uma tarde gostosa, um privilégio tê-los aqui na nossa audiência. Um grande beijo e vamos começar apresentando os nossos convidados. Eu tenho aqui, gente, nós vamos falar de pessoas sabidas, que treinam o cérebro, que ensinam a estudar. Essa turma não está para brincadeira. Vou começar aqui apresentando o Renato Troglo. Renato Troglo, é um moço forte, né, todo tatuado. Renato Troglo. Muito bem-vindo. Você, o site dele é assim: eu treino o seu cérebro, é isso mesmo? Isso.com.br. .com.br. Vamos aqui bater um papo bem gostoso com o Renato. E a Letícia Sakaguchi, é isso, Letícia? Falei certo? Tá certo? Ela te ensina a estudar, isso, né? Nota 10 para ela. Ela te ensina a estudar, inclusive, ela te ensina a estudar matemática, que é a dor da galera, é isso? Uhum. Então, bora lá, vamos conversar com essa turma. Muito bem-vindos. Obrigado. Aqui na nossa sala de visita. Eu vou começar com a Letícia. Letícia, você é a dor das pessoas. As pessoas estão desconcentradas, né? Vamos começar a fazer aquele briefing. As pessoas estão desconcentradas pela instantaneidade da nossa sociedade contemporânea. O WhatsApp, eu estou gravando com vocês aqui no meu telefone, é o WhatsApp, são as mídias sociais, aquele negócio de você estudar 2 horas por dia. Na minha época eu tinha essa disciplina de estudar e ler pelo menos 2 horas por dia. Como fazer hoje em dia para ensinar essa galera? Então, exatamente esse é o nosso desafio, né? A gente agora tem um concorrente muito forte, que são as telas, né? E o celular, tudo de muito fácil acesso. Então, a gente precisa sim começar a ver outras estratégias de estudo, mas precisamos também agregar a esses alunos esse hábito antigo de leitura por 2 horas, né? Isso tem sido bem desafiador, as crianças hoje não têm o hábito de ler, né? Então, tem algumas outras questões mais antigas, mas hoje eu ensino às crianças o motivo pelo qual fazer isso. Então, eu ensino um pouquinho como funciona o cérebro, e aí eles vão pegando as instruções e vão seguindo mais tranquilamente. O ensinamento de como funciona, o porquê, né? Você ensinar o porquê. O porquê o seu cérebro, ele funciona dessa forma, ele funciona melhor dessa forma. Existem componentes biológicos aí da nossa criação, do nosso DNA, desde que nós fomos concebidos, que mandam um pouquinho na nossa forma de viver hoje. E o Renato, dá um pulinho lá no Instagram dele, Renato Troglo, tem tanto curso, eu comecei a ler curso, não consegui. Fala para a turma qual quem sabe, né? Quem sabe faz ao vivo, conhecimento é poder, e ele foi em busca disso tudo. Exatamente. Primeiro a gente precisa conhecer o nosso sistema interno, nosso cérebro, nossos neurônios, como são captadas as informações. Depois a gente precisa entender a nossa mente. O porquê ela age dessa forma, o porquê eu capto dessa forma, o porquê eu reajo dessa forma. E a gente entender os nossos comportamentos. Porque a ligação do cérebro com a mente gera comportamentos. Sim. Só que o que muitas vezes atrapalha esses comportamentos são os traumas, que são as 4 ramificações que eu tenho. É o que determina um ser humano. Indiferente do que uns mais, outros menos. Nós somos seres humanos. A gente remete a erros. Mas quando você fala em traumas, vamos lá. Você fala em traumas, você acha... Alguém tem que discordar, porque senão fica chato, né? Eles vão lá, estudo. Eu aqui no meu professor Google, eu tenho que discordar.
quando você fala que as pessoas têm traumas, você não está dando um pouquinho de desculpa esfarrapada para um mau hábito? Porque assim, pensamentos geram emoção, emoção é energia em movimento. Aqui tá cheio de fio, mas você está com o seu celular, não tem fio nenhum e você está vendo a minha imagem, você está ouvindo. Então são ondas, o pensamento é isso, são ondas. Pensamentos gera emoções, a emoção gera comportamento. Ai, que delícia, eu vou comer uma lata de leite condensado maravilhosa. Eu vou comer aquele pensamento do leite condensado. Você vai lá na panela de pressão e você come tudo e depois você quer ficar magra, daí não adianta. Exato. Então é assim, a pessoa tem um trauma e tá comendo leite condensado. Dá a sua réplica. Vamos lá. Vamos lá. Até falando pelo que a Letícia falou. Eu preciso ensinar um pouquinho sobre o cérebro. Isso para uma criança é sensacional. Poxa, eu estou agindo dessa maneira. Está funcionando essa parte. Eu tenho que deixar outra parte funcionar para eu melhorar essa maneira. Perfeito, sensacional. E essas informações ficam conscientes e é mais fácil de eu enxergar. Tá. Agora, perante o seu exemplo. O leite condensado, ele é gostoso. Isso. Ele é gostoso. Maravilhoso. Então, que nem você falou, gera emoção, essa emoção gera uma reação que gera comportamento. Isso. Quando eu falo do leite condensado, eu estou no comportamento. Isso. Esse comportamento que eu estou tendo aqui, ele está suprindo lá atrás, lá na origem, algo que foi construído por mim. Então eu estou passando por momentos em que eu estou muito triste, estou me sentindo muito sozinho. Essa reação é extremamente negativa. A geração Z não consegue. A nossa geração, a gente foi doutrinado a entender e passar por isso. Exatamente. A geração imediatista, não. Então, quando é gerado essa informação, essa emoção, o que eles fazem? Eu preciso sanar isso. Eu jogo comprimido para dentro. Eu jogo algo que sana isso. Estimulantes hoje de dopamina que faz você ficar alegre da noite pro dia. Mas daí o erro tá nos médicos que estão prescrevendo, né? Porque antigamente você começava a chorar, a mãe falava, engole o choro. A gente aprendeu a ser forte lá atrás, engole o choro, não é isso? Hoje em dia, se você falar para uma criança engole o choro, o pessoal vai falar que você menguele. Exatamente. Entendeu? Então a pessoa precisa tomar consciência que esse comportamento, ele está tendo a ausência de um outro comportamento. Então, pelo fato de eu suprir essa emoção por essa sensação, eu deixo, então eu posso mudar. Por quê? Porque tá ficando consciente o processo. Isso que é o mais importante. Bem, o Renato, ele tem, assim, uma avenida de oportunidades. O Oceano Azul, porque é o mundo da forma como ele foi concebida a nossa sociedade contemporânea, a gente tem que explicar que o rosa é rosa, e sendo assim, o Renato, que não é bobo nem nada, né, foi lá se capacitar para ter um mar de oportunidades. Letícia, eu achei bem bacana isso que vocês conversaram nos bastidores, de você falar assim, eu estou explicando como estudar, como funciona meu cérebro, daí eu acho sensacional, porque como funciona meu cérebro, como ele assimila melhor, não é isso? Você com certeza deve ensinar a melhor forma de assimilar o conteúdo. E você vê agora vamos passar rapidinho pelo estudo das políticas públicas, você vê esse tipo de preocupação nas escolas públicas de utilizar-se de uma técnica e de uma pedagogia que também explique para o aluno da escola pública o porquê o seu cérebro em determinados momentos estuda mais ou menos? Assimila mais ou menos? Eu ainda acredito que precisamos melhorar muito, mas eu acho que hoje nas escolas como um todo, né, pública e privada, tem tido muito mais acesso à parte de inteligência emocional, né? E isso sim, com certeza, a inteligência emocional ela está bastante relacionada com o nosso desempenho, né? Porque quando a gente consegue observar as nossas emoções, dar nome, né? Colocar limite, né? Porque a gente, às vezes, lógico, todo mundo sente raiva, mas tudo bem,
até quanto tempo eu vou ficar sentindo raiva? Né? Porque isso também vai atrapalhar o seu desempenho. Por que que eu sinto raiva? Por que que ela é útil? Por que que ela não é? Né? E quando você consegue ter esse gerenciamento das emoções, você consegue melhorar o seu comportamento e ter mais disciplina, ter mais resiliência e ter melhor desempenho na escola. Só que, então, nas escolas, hoje eu vejo que sim, tem uma questão relacionada à inteligência emocional que vai ajudar em um melhor desempenho. Mas eu acho que a gente ainda precisa trazer um pouquinho mais de conhecimento em relação à neurociência da aprendizagem, né? Por exemplo, eu gosto de falar muito do Quarteto Fantástico, que a gente fala de dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, né? Porque os alunos, eles entendem, por mais novos que sejam, a gente explica sobre isso para eles, e eles entendem como que eles têm acesso a esse tipo de neurotransmissor e o que isso vai beneficiar em relação aos seus estudos. Então, eu sempre falo assim, eu trabalho com alto desempenho, né, nos estudos. O seu alto desempenho, ele não está apenas relacionado a horas e horas de estudo. Lógico, estudar é muito importante, mas se você estudar sem o conhecimento correto, sem a técnica correta, muitas vezes aquele tempo todo de estudo acaba sendo em vão. Então, eu acho que a parte da neurociência da aprendizagem seria bastante interessante. Renato, ontem eu fui num evento que tinha lá um economista que fez, né, trabalhou no IBMEC muito tempo, é um economista, inclusive, que faz parte de um grupo de estudos, de um grande fundo internacional. Ele estava falando sobre produtividade, e a produtividade do americano é 5 vezes maior que a produtividade do brasileiro por hora trabalhada. E lógico, a gente está falando um pouquinho da manufatura, que é diferente, mas principalmente pela inteligência emocional, como o americano é focado, forte. Quando a gente fala em inteligência emocional, é a competência mais buscada pelos headhunters. Você está procurando emprego, um headhunter, ele antes de contratar um executivo, ele vai fazer uma provinha de inteligência emocional. A gente descobriu tarde, o americano estuda isso há mais tempo. Por que a gente floresceu ainda bem para esse tema? Eu falo que muitas vezes nós sul-americanos a gente está atrasado perante a Europa e Estados Unidos. Eu achei interessante o que ela falou primeiro do Quarteto Fantástico. Adorei. Ela falou uma linguagem que qualquer adolescente entende. Quando ela fala Quarteto Fantástico, o adolescente brilha. Aí ela explica o neurotransmissor. Isso. Esse. E outra coisa bem interessante. O tipo de emoção, o tipo de comportamento, eu dou um nome. Por quê? A partir do momento que eu escrevo, toda vez que a minha mãe sai para trabalhar, eu fico triste e isso me dá reações diferentes. Eu escrevo. Boa. Toda vez que a minha mãe sai para trabalhar, abre parênteses. Eu fico triste e isso me deixa revoltado. Isso, eu já começo a trabalhar minha cognição. Eu já começo a trabalhar minha retina. Eu falando, eu começo a trabalhar minha audição, meu espaço-tempo. Quando acontecer isso de novo, eu já vou ter memórias e informações para não estagnar aquela emoção que foi vivida. Então eu consigo precaver. E aquilo vai diminuindo. Vai diminuindo. Lembra, nosso sistema nervoso, a gente não é uma máquina que a gente aperta um botão e some. Não, precisa ser diluído as informações. Sim. Então aquilo vai diminuindo. Chega uma hora que ele vai ficar tranquilo. A gente vai só para o intervalo, é só o tempo de você tomar uma aguinha. Eu sei que você não queria, né? Mas eu tenho que chamar os nossos patrocinadores. É só o tempinho de você tomar uma água.